Parabéns, você está pensando no futuro da sua família. Só isso já te faz melhor do que a média da população brasileira. Mas e aí, previdência privada é um bom investimento? PGBL ou VGBL? Tabela progressiva ou tabela regressiva? Quais as taxas que tenho que me preocupar? Qual o prazo de resgate do dinheiro? Eu posso resgatar? Onde obter essas informações? E em qual previdência investir? Vou te ajudar a passar a régua em cada uma dessas dúvidas, detalhe por detalhe. Ao final do vídeo você vai saber se a previdência privada é o investimento ideal para você ou não. Com toda essa ajuda que eu estou te dando para proporcionar um futuro melhor para você e sua família, você deve estar se perguntando: eu queria te retribuir, Ramon, de alguma forma. Simples, só deixa seu like no vídeo. Bom, a primeira questão: a previdência privada é um bom investimento? E a resposta é sim, mas tome muito cuidado. Existem empresas safadas que tentam te rapelar de toda maneira, que só estão pensando em lucrar em cima do seu dinheiro, e elas vão te cobrar taxas abusivas, como alta taxa de administração, taxas de carregamento ou de entrada e de saída, e essas taxas em bons fundos de previdência hoje em dia são todas zeradas. Aliás, essas taxas de carregamento de entrada e saída, a taxa de administração é normal de ter, mas ela não pode ser abusiva. E eu vou te falar mais como saber se ela é abusiva ou não. Bom, por que a previdência privada é um bom investimento? Primeiramente, porque ela tem um benefício fiscal que é muito melhor do que outros tipos de investimento. Por exemplo, se você escolhe uma PGBL, nós vamos entrar mais em detalhes nessa diferença daqui a pouco, mas uma PGBL você pode declarar no seu imposto de renda, né, na declaração anual do imposto de renda. Você declara tudo que você contribuiu com a sua previdência PGBL e assim você vai deduzir uma boa parcela do imposto que você deve pagar anualmente. Ou seja, você vai aumentar a quantidade de dinheiro que você vai restituir caso você tenha que restituir, ou diminuir a quantidade de imposto que você vai pagar caso você ainda tenha que pagar na sua declaração anual. Já no caso da VGBL, não tem esse benefício particular, mas ainda assim tem um benefício fiscal muito grande, porque na tabela regressiva, o imposto de renda mínimo que a gente consegue pagar, deixando ali investido por 10 anos, é de 10%, enquanto que em renda fixa, por exemplo, o menor imposto de renda que você vai conseguir é 15%. Então só aí você ganha 5% de imposto de renda ao longo de todo o seu investimento, o que no final das contas dá muito dinheiro economizado, que você deixa de pagar por imposto e na verdade faz render mais dinheiro para você. Outro grande ponto positivo é que você não precisa preocupar com nada. Vai ter um gestor profissional cuidando do seu dinheiro. Você só precisa aportar o dinheiro ali, pagar mensalmente ou fazer aportes de vez em quando estiver sobrando dinheiro. E isso é muito prático, porque quando você está gerindo a sua própria carteira, é muito difícil você encontrar os melhores investimentos. E quando você encontra, no mês seguinte, quando você quer aportar mais, aquele investimento já não está disponível. Então é muito mais trabalhoso quando você tem que gerir a sua própria carteira. Tendo um gestor profissional como o exemplo da previdência privada, é excelente. Mais um ponto positivo, tem um imposto de renda chamado de come-cotas, que vai ali deduzir das suas cotas do fundo de investimento, o que não acontece num fundo de previdência privada. Mesmo que ele seja só um fundo de renda fixa, que normalmente tem um come-cotas, ele não vai ter, por ser previdência privada. Segunda questão, PGBL ou VGBL? Vamos entrar em mais detalhes. É bem simples, né? Se a gente for resumir aqui, para você definir rapidamente qual que você vai investir. A PGBL, ela é indicada para aquela pessoa que declara o imposto de renda completo e contribui com até 12% da sua renda anual para o PGBL. A VGBL é indicado para quem declara o imposto de renda de maneira simplificada ou para quem contribui com mais de 12% da sua renda anual. E aí, nesse caso, se contribuir com mais de 12%, o ideal seria que a pessoa fizesse 12% para a PGBL e o excedente uma VGBL, ou seja, duas previdências privadas.
Claro, pensando que vai declarar o ajuste anual do imposto de renda de maneira completa, senão os benefícios não vai valer a pena. Vamos olhar aqui para essa tabela comparativa, né, com um exemplo prático, para você entender a diferença entre as duas. Olha só, uma renda anual de R$100 mil e vai fazer a declaração completa. Com a PGBL, a contribuição vai ser de R$12 mil, que lembra que é 12% da sua renda anual, ou seja, você vai estar aportando R$12 mil na sua previdência privada por ano. Assim, vai deduzir esses 12% da sua base de cálculo, ela vai passar para 88 mil em vez de ser 100 mil. Assim, o seu imposto de renda, ali nesse exemplo, vai ficar na maior taxa lá, de 27,5%, que vai dar R$ 24.200 de imposto de renda. A parcela a deduzir do imposto de renda é esse valor aqui, e o imposto devido vai ser R$ 13.767,68. Sem a PGBL, você não tem nenhuma contribuição, então a base de cálculo é os R$100 mil cheio. E aí o imposto de renda passa a ser 27.500, porque foi 27,5 de 100 mil em vez de ser 88 mil. E a parcela a deduzir é a mesma, assim o imposto devido foi de 17.067,68. Aí você pode ver que teve R$ 3.300 de diferença entre as duas. Ou seja, com a PGBL, você investindo o seu dinheiro, fazendo uma coisa excelente, né? Investir o dinheiro pensando no futuro, ainda vai receber de volta R$ 3.300, o que você pode ali ainda fazer outro aporte na sua previdência para aumentar ainda mais o dinheiro que você vai ter no futuro, na sua aposentadoria. Agora, se essa mesma pessoa quisesse colocar R$20 mil em previdência, o aconselhável seria 12 mil na PGBL e uma segunda previdência privada de 8 mil em uma VGBL, porque aí vai ter os 12 mil que está dentro desse benefício de PGBL e 8 mil que está fora desse benefício, e a VGBL é melhor. Por que a VGBL é melhor? Agora a gente vai ver a vantagem dela. A tributação de uma previdência privada, ela é feita no resgate, e a P de pato, a tributação, ela é calculada em cima do total que você resgata. Enquanto que a VGBL, né, V de vacina, ela é em cima somente do lucro que você auferiu com seus investimentos. Então, no exemplo prático, um resgate de R$20 mil, e desses R$20 mil você investiu 10 mil e teve 10 mil de lucro. Uma alíquota de 15%, vamos colocar. Poderia ser ele 10% se caso tivesse ficado 10 anos, né, pelo menos. Mas vamos supor que é uma alíquota de 15%. Então, na PGBL, o imposto vai ser de R$3 mil, porque é 15% de R$20 mil. Já na VGBL, o imposto incide apenas no lucro. E se o lucro foi 10 mil, então é 15% de 10 mil. Vai ser só R$ 1.500. Então, aqui você vê que a VGBL é vantajosa nesse sentido. Mas por que tem essa diferença? Porque a PGBL a gente economiza no início, em todo ano, na declaração do ajuste anual, que tem aquele benefício dos 12%. Enquanto que na VGBL não tem esse benefício. Então você vai ter o benefício fiscal, na verdade, no resgate, porque incide apenas no lucro. Aí você pode até estar se perguntando, mas então é melhor fazer VGBL mesmo. Se você for ser simplista e pensar que não vai procurar fazer essa declaração anual completa, deduzindo todos os impostos que você pode deduzir, sim, realmente a VGBL vale mais a pena, é mais fácil. Só por isso. Agora, se você tem uma renda anual e consegue ali fazer a declaração completa com a PGBL, você pode simular aí, você vai ver que mesmo no longo prazo a PGBL vai valer a pena. Porque o dinheiro que você economiza ali anualmente com a PGBL, você investe ele novamente. Então, o próprio investimento desse dinheiro que você economizou anualmente vai render muito mais do que o que você vai pagar a mais de imposto de renda no resgate, comparado com a VGBL. Terceira questão, tabela regressiva ou progressiva. Resumindo, de maneira prática,
pensa na tabela regressiva. Dificilmente a progressiva vai ser melhor. Mas vamos lá, olha a tabela regressiva. Até 2 anos, ela começa a 35%. Você vai ver que ela vai diminuindo. Quando chega a mais de 10 anos, passa a ser 10%. Por que que ela vai ser sempre melhor, então? Não sempre, mas na maioria dos casos melhor. Porque a gente consegue pagar só 10% de imposto, deixando mais de 10 anos. E quando a gente está falando de previdência, a gente está pensando na aposentadoria. É um investimento de longo prazo mesmo, de 10 anos. Então a gente está buscando realmente esse valor, de mais de 10 anos. Na tabela progressiva, é como se fosse ali o imposto de renda pessoa física. Ela tem aquela mesma tabelinha lá, começa isento e vai até 27,5%. E aqui está no resgate, que você faz anual, no fim das contas. E aí você junta lá uma grana. E no final da sua previdência privada, você quer sacar tudo, você vai pagar 27,5%, enquanto que você poderia estar pagando 10%. Aí, então você pode estar se perguntando, mas em qual caso que a tabela progressiva é melhor? Só naqueles casos que a pessoa está pensando em aposentar com muito pouco dinheiro, porque aí ela cai ali na parte isenta. Quarta questão, quais as taxas que temos que observar? Bom, eu já falei alguns nomes no início do vídeo e agora eu vou dar a atenção especial nessa taxa de carregamento. Ou em alguns lugares você vai ver o nome de taxa de entrada ou taxa de saída. Não pode ter. No passado era comum que essas taxas fossem cobradas e eram taxas altíssimas. Eu mesmo já cheguei a fazer uma previdência privada no passado que eu pagava só de taxa 6%, que é um absurdo. Hoje em dia essas taxas de carregamento é taxa zero em qualquer fundo que se preze. Outro tipo de taxa é a taxa de administração. Essa taxa é normal que se cobre, porque tem um gestor ali cuidando do seu dinheiro diariamente, é o trabalho dele, trabalha 8 horas por dia, às vezes até mais, e a pessoa precisa do salário. Então, e não é só o gestor, tem uma equipe por trás, tem toda uma estrutura, tem uma empresa. Então, essa taxa de administração é exatamente para pagar o salário dessas pessoas. E é normal que se cobre isso. O que não é normal é que as taxas sejam absurdas. O que é uma taxa absurda? Você tem ali um fundo de renda fixa, que o papel do gestor e da empresa é muito simples de ser feito para renda fixa. Compra ali os títulos e espera por muito tempo. Não tem uma questão de acompanhar o mercado diariamente e saber de todas as notícias. É uma coisa mais demorada, é tipo semanalmente, às vezes até mensalmente. Nesses casos, a taxa de administração tem que ser bem baixinha, porque o trabalho é pequeno. Então, poderia ser, por exemplo, 0,5% ao ano, enquanto que uma taxa de administração de um fundo multimercado ou um fundo de renda variável, que tem que ter um acompanhamento muito maior, aí sim é normal que essa taxa seja cobrada ali em torno de 2% ao ano. Tem também uma taxa de performance. O que é essa taxa? É uma taxa que procura remunerar o gestor por ter tido um desempenho muito bom. O que você pode pensar, mas é mais taxa que eu estou pagando? Mas na verdade é bom, porque é uma forma de incentivar o gestor a fazer um bom trabalho. E essa taxa, ela só é paga naqueles meses que o gestor foi muito melhor do que o mercado. Então não vai ser sempre. Quinta questão. Qual o prazo de resgate? Eu vou mostrar daqui a pouco onde olhar exatamente o prazo de resgate. Mas o mais importante é saber que existem diferentes prazos de resgate para diferentes fundos. Vão ter fundos que vai ter um prazo de resgate ali de 60 dias, de 1 dia, de 4 dias, ou até de 90 dias. Então é importante que você veja esse prazo também, para que você se planeje melhor no seu financeiro, para você saber, olha, se por acaso acontecer algum incidente e eu precisar resgatar, vai ser desse lugar que eu vou poder resgatar o dinheiro. Sexta questão. Possui carência de resgate, né? Caso você resgate uma vez,
quando que você pode resgatar novamente? E outra, o primeiro resgate, você pode resgatar logo que... semana que vem, por exemplo, se você começou hoje, você pode resgatar em uma semana. Então, assim, tem regras. Tem lugares que o primeiro resgate é só após 2 anos, ou 60 dias, 30 dias. Então tem essa carência. E resgates recorrentes só após 60 dias, em alguns casos, ou 6 meses em outros casos. Então tudo isso você tem que olhar. A 7ª e última questão, na verdade, é um 2 em 1. Onde encontrar todas essas informações e como escolher o melhor fundo de investimento para você, né? O fundo de previdência privada. Bom, lembrando o que eu falei em vídeos anteriores, precisamos definir 4 pontos. Primeiro, em quanto tempo você quer se aposentar? Segundo, com qual salário você quer se aposentar? Terceiro, qual a parte desse salário que é de previdência privada? E o quarto, quanto que você precisa investir para atingir o seu objetivo, né? Você conseguir fazer esse cálculo de quanto você consegue investir. Então, já pegando esses cálculos de um vídeo anterior, caso você queira assistir, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima no vídeo, você clica e assista o vídeo anterior. Mas já pegando do vídeo anterior, relembrando aqui, para o primeiro caso, uma previdência complementar seria de R$ 1.667. Se a pessoa investir numa previdência privada com um rendimento médio anual de 8%, ela vai precisar investir por mês R$ 1.300. Já para uma pessoa que procura uma previdência complementar de R$ 3.333, ela vai ter que investir R$ 2.600. E uma pessoa que procura uma previdência complementar de R$ 9.580 por mês, ela vai investir R$ 7.450 por mês. Beleza, chegou a hora de escolher o fundo. Agora, se prepare para gastar umas boas horas, viu? Para você definir quais são os melhores fundos de previdência para você investir. E eu sei que é bem trabalhoso, demorado, mas é uma decisão importante, então faça o seu dever de casa. Bom, primeiramente, você que não entende nada do mercado, não conhece as empresas, a forma mais fácil que eu acho para você começar a entender esse mercado é você olhando já no seu banco mesmo quais são as previdências privadas que tem disponível lá, quais são os fundos. Eu vou até mostrar aqui agora, no meu próprio banco, onde que eu vou, onde que eu olho as previdências privadas, e você vai ver que tem muitas opções. Se no seu banco você não está vendo muitas opções, corre desse banco. Ele está tentando te empurrar previdências privadas ruins. Porque é normal que tenha centenas de opções. Se o seu banco está te mostrando só uma, duas, é porque ele está te empurrando aquela que é melhor para o banco, não para você. Então aqui, entrei na minha conta do Inter. Eu vou em investir. Vamos buscar aqui a previdência privada. Aqui, veja bem, aí agora a gente pode clicar em simular minha previdência. Objetivo, garantir minha aposentadoria. Vamos colocar um valor inicial, mais um valor a cada mês. Então, vamos colocar aqui um exemplo bem baixo. A pessoa vai investir R$ 1.000 inicialmente e colocar R$ 100 por mês. Aí é normal que o banco vá te oferecer primeiro um fundo de previdência dele mesmo, né? Esse aqui, Inter Selection, é uma previdência do próprio Inter. Mas você pode vir aqui, escolher outro fundo, que aí ele vai te mostrar várias outras opções. E é aí que você vai encontrar mais opções que podem ser melhores para o seu perfil. Então aqui, por exemplo, olha só, uma lista enorme. E da mesma forma você vai encontrar em outros bancos. Eu mesmo tenho também no Itaú, e no aplicativo dele é bem parecido. Eu consigo listar várias opções de outros fundos de previdência que não são do Itaú. Bom, agora que você já olhou no seu próprio banco, é bom que você compare com outros bancos, outras corretoras, para caso que você observe que nos outros bancos e outras corretoras esteja muito melhor do que o que você já tem, abre uma conta em outro lugar, não tem problema. Inclusive, eu tenho 4 previdências privadas e uma delas é
em uma corretora separada, que eu fiz só por conta daquela previdência privada. Algumas opções aqui, para você olhar outras opções de previdência privada. Olha só, tem o site da XP aqui, que tem planos de previdência complementar, onde você pode ver inúmeras opções aqui, de fundos de previdência privada. Tem alguns filtros, você vai ver a aplicação mínima, tem algumas que é bem mais caro, olha só, 30 mil, o risco delas. Esse risco está envolvendo aqui quais são os tipos de investimento que esse fundo faz. Às vezes um fundo que faz investimentos em moeda estrangeira, ou investimentos em derivativos, commodities, e assim vai aumentando o risco. Ou quando o risco é bem baixo, agora que 0 a 100, está tudo que 1, 2, 3, provavelmente são investimentos de renda fixa apenas. Aqui uma rentabilidade histórica. Não dá muita moral para essa rentabilidade, porque muitas vezes aqui mostra só até nos últimos 12 meses, e isso pouco importa. Quando a gente está pensando em aposentadoria, a gente está pensando no longuíssimo prazo, para acima de 10 anos. Então você olhar em rentabilidade de 12 meses não significa nada. Inclusive, muitas vezes, muitos desses fundos, principalmente fundos de renda variável, no momento que a gente está passando agora em uma economia péssima, muitas vezes os melhores fundos são aqueles que estão com piores rendimentos nos últimos 12 meses. Então, não dá muita moral para essas colunas aqui. Outro lugar muito bom também de você olhar outras opções de previdência é o site aqui da Icatu. Você vai ver que muitas previdências vão fazer um seguro com essa Icatu, porque toda previdência precisa de um seguro. E aí vai ter no próprio nome da previdência Icatu. Por exemplo, esse aqui no site da XP, Icatu Vanguarda. Então esse fundo, esse também, Indosuez Icatu. Esses fundos todos vão estar listados aqui também no próprio portal da Icatu. Você vem aqui conhecer fundos, e aqui você vai ver vários tipos de fundo. Inclusive você pode classificar aqui por multimercado, ações, renda fixa. Então, vamos colocar aqui um multimercado. Já tem algumas opções, tem o grau de risco aqui também. E assim você consegue ir conhecendo melhor os fundos. E o importante de você perceber aqui é o nome das empresas que estão por trás desse fundo, porque logo após a gente vai pesquisar sobre essas empresas. Olha só, Arca Grão, aqui Vanguarda, Global Equity, Vanguarda, que mais que tem aqui, Dalia, Apex, Ibiúna. Então você pega todos esses nomes para depois você pesquisar sobre as empresas. Antes de fazer isso, uma coisa que você tem que olhar de importante nessas opções de previdência, você tem que vir em mais detalhes, e aqui você vai ter alguns daquelas taxas e informações importantes que eu falei anteriormente. Você vai ver aqui, resgate cotização e resgate liquidação. Então, o resgate cotização é quando que ele vai definir o valor da sua cota. Então, se você pediu o resgate hoje, amanhã que ele vai saber qual que vai ser o valor da cota que você vai conseguir resgatar de acordo com o que você pediu para resgatar. E aqui, resgate liquidação é quando que o dinheiro vai cair na sua conta. Então, o processo total funciona assim. Você pediu o resgate hoje de 10 mil reais, vamos supor. E aí, amanhã, ele vai ver que aqueles 10 mil reais equivalem a uma cota. E aí, no dia 2, D mais 2, que você vai receber o dinheiro na sua conta. E aqui você vê taxa de administração máxima e taxa de performance. Nesse exemplo aqui, não existe uma taxa de performance, porque está ND. Então, ainda nessa tela, você vai ver aqui mais informações, que você pode clicar aqui em lâmina do fundo, onde você vai ver informações sobre o público-alvo, a estratégia que o fundo está utilizando, o objetivo do fundo, outros indicadores, alguns gráficos aqui.
e vai ter mais informações ainda sobre esse fundo. Outra coisa, você vai ver aqui no link Live do fundo, onde a própria empresa vai falar mais informações, fazer entrevista com o gestor. Tudo isso é informações importantíssimas para você levar em consideração na hora de escolher o melhor fundo de previdência privada para você. E ainda não se esqueça de entrar no site da empresa, igual a gente viu aqui, Vanguarda, por exemplo. Você entra no site da Vanguarda, vê os nomes das pessoas que está por trás da Vanguarda, todos os funcionários, pesquisa no LinkedIn qual que é a formação deles, tenta descobrir se eles foram dar entrevista em algum programa, algum podcast, para você conhecer qual que é a mentalidade das pessoas que estão ali por trás daquele fundo que você vai colocar dinheiro todos os meses. Porque, veja bem, é uma coisa muito importante. É um dinheiro seu que você está pensando para o futuro. Então, usa esse tempo agora, investe o tempo agora para você encontrar bons fundos de previdência privada, para você não se arrepender. Mas assim, não se preocupe. Caso você escolha alguma opção agora, você viu que é boa, você estudou ali, acreditou que era boa e escolhe, mas daqui a algum tempo você descobre que não era tão boa assim, não se preocupe, você tem o benefício de fazer a portabilidade sem pagar nada. Então você só encontra um novo fundo que você viu que é melhor e passa os dados para esse fundo, que ele vai fazer a portabilidade para você de maneira automática. O próprio fundo de investimento novo que você quer investir vai fazer a portabilidade junto à sua antiga gestora. Muito trabalhoso, né? Mas vale a pena gastar esse tempo agora, como eu falei. Não deixe para depois. Fazendo tudo isso, certamente você vai ter um futuro muito melhor para você e para sua família. E agora que você já está fera na previdência privada, dá uma olhada no próximo vídeo sobre previdência fechada ou fundo de pensão. Um abraço.